com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês sabem, o nosso formato de vídeo é literalmente uma conversa. Então eu estou aqui no meu cantinho favorito do mundo e eu espero que você também esteja em um lugar legal, confortável, com sua Bíblia, o seu caderninho, para nós aprendermos juntas e juntos, né? Porque tem todo mundo aqui nesse canal. Então, vamos para mais um vídeo, eu tô muito animada. Esse foi um tópico que falou tanto comigo, o Espírito Santo falou tanto, mas tanto comigo. E eu queria muito compartilhar, eu não vi a hora, mas eu estava assim, amadurecendo mais no meu coração a palavra e realmente assim, distinguindo e absorvendo para antes vir falar com vocês. Então hoje nós vamos falar sobre os tipos de terreno do coração. E no final eu queria assim, desmistificar a idealização do que ser uma terra fértil significa. Quando eu descobri, tive assim uma revelação sobre o que realmente significa ser uma terra fértil e ter um coração como uma terra fértil, significa, a minha vida mudou completamente. Antes de começarmos esse vídeo, eu queria pedir que vocês estivessem com o coração aberto para que o Espírito Santo fale com você. Eu estou fazendo esse vídeo aqui não para apontar, sabe? Mas para realmente você distinguir qual que é o terreno do seu coração e você pode se identificar com mais de um. E tá tudo bem, porque eu me identifico com mais de um. E isso não me faz uma pessoa menos santa ou uma pessoa má, sabe? Mas me faz uma pessoa que reconhece o quanto precisa de Jesus. E nós só podemos fazer com que o nosso coração seja um solo fértil se nós tivermos a ajuda do Espírito Santo. Então, eu queria que você realmente pensasse no seu coração como um terreno e que a semente, que a palavra de Deus possa entrar no seu coração e dar frutos, né? Mas para isso nós precisamos entender que o nosso coração, após a queda do homem, se tornou deserto, assim, se tornou desértico. E nós estamos no processo. Jesus veio ao mundo para que nós estivéssemos nessa transição de deserto e jardim. Então ele está transformando aquilo que agora poderia ser um deserto, mas ele está transformando novamente em um jardim. Então eu queria que vocês tivessem assim, essa consciência antes de começarmos a falar sobre os terrenos do nosso coração. Então nós vamos começar por Mateus 13 e eu vou ir parando para que a gente possa explicar terreno por terreno. Eu até anotei aqui para eu não me perder muito. Então vamos lá. Capítulo 13, a partir do versículo 3, que diz assim: Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Quem que é o semeador? Jesus. E qual é a semente? É a semente do evangelho. É isso que Jesus veio fazer. Por isso que ele veio ao mundo, para que essa semente pudesse ser inserida em nossos corações. Então, primeiramente, entender quem é o semeador e qual é a semente. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Então, o nosso primeiro terreno é o terreno à beira do caminho. E esse terreno à beira do caminho é literalmente um terreno à beira do caminho. O caminho está aqui, vamos supor que é um driveway, como é que diz? Assim, uma calçada. Vamos para tentar fazer mais sentido. Mas era um lugar a qual as pessoas passavam. Então, assim, era um lugar ao qual as pessoas andavam nessa beira do caminho para que não estivesse no caminho, entendeu? Então, é tipo como se fosse um driveway mesmo. Você caminha ali para que você não fique no caminho mesmo. E a palavra fala que os passarinhos, né, foram lá e comeram essa semente. Ela não deu frutos, ela era uma semente superficial. Então, esse terreno é um terreno ao qual é tão duro, porque imagina milhares de pessoas passando por esse caminho, né, por essa beira do caminho. E se torna um terreno totalmente duro. E ele não tem a capacidade de absorver a semente. Então, eu queria que vocês pensassem nesse primeiro terreno, à beira do caminho, como um coração superficial. Ele foi tão pisado, ele foi tão machucado, que ele se tornou duro para receber o evangelho. E esse é o primeiro tipo de terreno que nós temos. Então, é um terreno ao qual a semente
não consegue dar frutos. Ele tá ali na superfície e qualquer animal pode vir, ó, tirar a semente. Vamos para o versículo 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Já esse terreno pedregoso, essa palavra é difícil. Já esse terreno pedregoso é o terreno ao qual a semente cresceu muito rápido. Ou seja, ela não passou pelo processo de criar raízes. Ela, assim, não passou pelo processo de realmente se estabelecer para que desse seus frutos. Ela cresceu, mas ela não aprofundou. Então é uma semente a qual não criou raízes. E a gente pode identificar esse coração como o coração que tem pressa. E sendo bem vulnerável com vocês, eu me identifico. Porque eu sou uma pessoa que, assim, eu gosto muito das coisas rápidas, entendeu? Assim, do resultado rápido, não gosto de esperar. Mas é algo que o Senhor tem trabalhado e continua trabalhando em mim. Graças a Deus eu já tô bem melhor do que antes. Mas nesse quesito, né, de ser apressada. Mas é algo que o Senhor teve que trabalhar em mim. Então, esse terreno é aquele terreno que tem pressa. É o terreno que aborta os processos. E a pressa, ela literalmente faz isso. Ela aborta os processos. É como se você estivesse trocando a sua herança por um prato de lentilhas, né? Assim como nós temos esse exemplo na Bíblia. Você quer o resultado, você quer que dê fruto, mas você não está disposto a passar pelo processo para criar raízes. Existe uma frase que diz que o inimigo não pode destruir, ele tenta nos distrair, né? Todo mundo já ouviu essa frase. E existe outro tipo de frase também, porque nesse caso a semente entrou, ela deu aqui os seus frutos rápidos, mas ela não tinha uma raiz. E aí mais pra frente a gente vai ler a outra parte desse verso. Então, aquilo que o inimigo não pode distrair, ele vai tentar apressar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa tomar muito cuidado, porque o Senhor, ele está nos processos. Ele ama os processos e ele se faz presente em cada um deles. Nós não podemos querer pular etapas, sendo que em cada etapa nós conseguimos ver uma face nova de Jesus. Essa é a beleza dos processos. Então, esse terreno pedregoso é o terreno que tem pressa. E aí aqui mais pra frente no versículo 6 diz assim: mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. O problema não era aquilo que estava acontecendo externamente, o problema não foi o sol. O problema é que ela não tinha uma raiz profunda. E então, aquilo que estava no exterior fez com que ela secasse. Mas realmente é porque ela não tinha uma raiz. E agora nós vamos para o nosso terceiro tipo de terreno. Vamos lá para o versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E se a gente for lá no versículo 22, a gente vai ler assim: quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. Ou seja, as preocupações dessa vida, as riquezas, aquilo que essa vida pode nos oferecer, pode fazer com que a semente não floresça. E a gente pode pensar assim, esses espinhos, eles desencadeiam uma sobrecarga sobre nós que não é suposta ter. Nós não fomos feitos para estarmos com sobrecarga. O Senhor diz: venham a mim todos os que estão cansados. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Isso é o que Ele tem para nós. Mas nós, como seres humanos, nós colocamos muitas das vezes essa sobrecarga sobre nós. A ansiedade, as preocupações dessa vida, as riquezas. Isso se torna uma sobrecarga. E toda sobrecarga revela uma falta. Então, a gente precisa realmente analisar qual é o terreno do nosso coração. E pedir para que o Espírito Santo venha e torne o terreno do nosso coração uma terra fértil. Agora nós vamos para o versículo 8, que diz:
Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que é uma terra fértil? O que é o solo fértil? É uma terra que não é apressada, uma terra que não é superficial, uma terra que não é sobrecarregada. Mas isso não quer dizer que essa terra é uma terra perfeita e intacta. Muito pelo contrário. É uma terra que passou por tantos processos. É uma terra que foi arada, é uma terra que foi mexida, é uma terra que foi cavada, é uma terra que foi, assim, pisoteada. É uma terra que está aberta para receber a palavra que foi plantada pelo semeador. Isso é uma terra fértil. Não é uma terra perfeita. E diferente de tudo aquilo que eu já ouvi durante toda a minha caminhada cristã, não é uma terra perfeita, gente. É uma terra que foi mexida. É uma terra que foi ferida. É um coração ferido. Mas um coração ferido que entende que só existe uma semente. Só existe uma semente que pode transformar a sua vida. É um coração que entende que, mesmo sendo ferido, é um coração que entende que mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as mexidas, com todos os balanços, só existe uma semente que pode mudar completamente tudo. E eu só posso receber essa semente quando meu coração estiver aberto. E todos nós temos a oportunidade de reconhecermos o nosso coração como um coração que está ferido. Todos nós temos um coração ferido, desde a queda do homem. E estamos todos em processo para nos tornarmos um jardim. O semeador semeia todos os dias e nós devemos buscá-lo, nós devemos procurá-lo, nós devemos querer mergulhar nos processos que ele tem para nós. Nós devemos e queremos fazer parte do plano de Deus. E isso só pode ser feito quando nós entendermos que o nosso coração é um coração ferido. É um coração que necessita do amor do Pai. Para que então a palavra venha e dê frutos. Dê frutos ao qual nós não poderemos nem ver, nem contar. Mas essa é a beleza da semente. Eu tava falando com uma amiga minha hoje no carro sobre isso, assim. Existem sementes que você não vai ver o crescimento delas. Mas só de você plantar. Só de você plantar. E é para isso que nós fomos chamados, gente. Para fazermos discípulos. Para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. E que a nossa vida seja essa semente na vida de outras pessoas também, sabe? Porque a única coisa que tem de bom em mim é Cristo. Então, se eu puder semear algo na vida de alguém, vai ser Cristo. Não é o meu ministério, não é o que eu posso oferecer, não. É Cristo. Cristo é o bem que existe em mim, é o bem que há em mim. Então, quando a minha vida é essa semente, quando a minha vida é esse sacrifício, outras pessoas podem sim receber o evangelho através de nós. Através da nossa vida, porque não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E eu espero que essa palavra tenha falado com você, assim como falou tanto comigo, assim, depois de entender o que significa ter um coração fértil, uma terra fértil. E também entender que eu me identifico com outros terrenos, mas é o Espírito Santo que pode fazer esse trabalho de me aproximar a Cristo. É o Espírito Santo que pode fazer com que essa sobrecarga que eu mesmo coloco sobre mim possa se desfazer. É o Espírito Santo que pode me trazer a certeza de que as preocupações dessa vida não podem tirar o meu foco de Cristo. É o Espírito Santo que me faz entender que os processos são válidos, que os processos são precisos e são importantes. É o Espírito Santo que me faz entender que a superficialidade não dura por muito tempo. A superficialidade não produz raízes. A superficialidade não vai me levar a lugar nenhum em Cristo. Então, é um trabalho que só o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas. Enfim, queria orar com vocês para nós encerrarmos esse vídeo.
Espírito Santo, muito obrigada pela vida do meu amigo, da minha amiga que estão assistindo esse vídeo. Obrigada, Jesus, porque eu sei que o Senhor vai entregá-lo para aqueles que precisam ouvir. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos faz entender que o nosso coração é um coração ferido, um coração aberto, e que você possa transformar o nosso coração todos os dias à sua semelhança. Que o nosso coração possa todos os dias ser um terreno ainda mais aberto, que nós possamos passar por todos os processos que devemos passar para que a sua semente, que a tua palavra, que o teu evangelho penetre em nós, crie raízes e que os frutos te glorifiquem, Jesus. Eu agradeço porque tu és bom, eu agradeço porque o Senhor é o semeador que veio plantar e semear essa semente tão profunda e tão maravilhosa que é a semente do evangelho em nossos corações. Nos ajude, Senhor, a reconhecer que muitas das vezes o nosso coração não é um terreno bom, mas nos ensine, Jesus, que nós só podemos fazer isso contigo e com a tua ajuda, que nós só podemos ser uma terra fértil se tivermos a ajuda do teu Espírito Santo. Obrigada, obrigada, obrigada e obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. E se tiver abençoado, não esquece de compartilhar com um amigo, com uma amiga, de dar o seu like aqui e de se inscrever neste canal. Um beijo. Tchau!